Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, um dos nomes mais famosos da história. Você pode não saber o motivo da fama, mas com certeza já ouviu o nome. Um homem de uma inteligência notável que não perdeu uma única batalha durante toda a sua vida. Uma vida curta, vale lembrar. Com 32 anos, ele governou um dos maiores impérios da antiguidade e chegou a ser chamado de Filho de Zeus. Aqui é Ivan Lima e você é meu convidado para uma viagem ao passado. Antes de ser um dos maiores conquistadores que o mundo já viu, Alexandre era um príncipe, filho do rei da Macedônia, Filipe II, e de Olímpia, a quarta esposa do monarca. A diferença de Alexandre para qualquer outro príncipe é que ele foi criado com a crença de que era um ser divino, um descendente de heróis e deuses. Acredita-se que ele tenha nascido em junho de 356 a.C. e tenha crescido com o pai ausente, sempre ocupado conquistando mais e mais territórios, vizinhos e massacrando aqueles que se revoltaram. Por causa disso, não é exagero dizer que Filipe II tenha sido uma espécie de modelo para o filho. Ele fez campanhas ano após ano e teve vitória seguida de vitória. Transformou o exército da Macedônia em uma organização profissional e continuou lutando, mesmo depois de quebrar o ombro, aleijar a perna e perder um olho. Quando Alexandre fez 13 anos, seu pai chamou ninguém menos do que o filósofo Aristóteles para ser seu professor. Não se sabe exatamente como foi o ensinamento de Aristóteles, mas é possível dizer que essa educação despertou conhecimentos em lógica, filosofia, música e diversas culturas no então príncipe. Quando Alexandre tinha cerca de 16 anos, o rei Filipe o deixou encarregado de governar a Macedônia, enquanto estava em guerra. Nessa época, o jovem aproveitou para derrotar os povos trácios e fundou sua própria cidade, Alexandrópolis, a primeira de muitas que receberiam nomes em homenagem a ele. Em 337 a.C., Alexandre e sua mãe acabaram se distanciando de Filipe e se exilaram em Épiro. Tudo por conta de um desentendimento na família, já que o rei decidiu se casar com uma moça chamada Cleópatra, mas não a famosa. E Olímpia e o filho ficaram irritados pelos vários casamentos de Filipe, considerando que seria um risco para Alexandre ascender ao poder, por conta dos vários filhos do rei. Só que essa situação não demorou muito, e um ano mais tarde, o príncipe voltou à Macedônia. Só que nem tudo ficou perfeito. Durante as festas de casamento de uma de suas filhas, Filipe foi esfaqueado por um homem chamado Pausanias, que supostamente era um ex-amante. Mas ninguém descobriu o real motivo do crime. Alguns historiadores sugerem que se tratou de uma grande conspiração, que talvez tivesse envolvimento de Alexandre e de sua mãe, ou mesmo que Pausanias tivesse recebido ordens do rei persa, já que Filipe estava cogitando invadir o império. Esse ataque à Pérsia ficou para Alexandre, que precisou trabalhar rapidamente para se consolidar como novo rei e impedir que alguém mais ocupasse a posição. Ele tinha apenas 20 anos na época. Alexandre começou assassinando seu primo, Amintas IV, que poderia tentar algum golpe de Estado. Matou outros 2 príncipes macedônios e também um comandante do exército, que era tio da nova esposa de Filipe, a tal jovem Cleópatra. Inclusive, ela e a filha também foram mortas, mas a mando de Olímpia.
Foi uma verdadeira carnificina nesse momento de transição. Com o apoio do exército macedônio, Alexandre intimidou diversas cidades e estados da Grécia para se curvarem diante do seu reinado, incluindo Tebas, que havia se rebelado e foi destruída no ano de 335 a.C. Depois de campanhas nos Balcãs e em Trácia, o jovem rei finalmente estava pronto para expandir o território macedônico. Foi então que, por quase 13 anos como rei, Alexandre não perdeu uma única batalha. Ele realmente tinha uma grande quantidade de soldados, mas esse não era o seu único trunfo. Para você ter uma ideia, as estratégias e táticas militares usadas por ele são estudadas até hoje. A partir do momento em que ele ganhou sua batalha pela primeira vez, a reputação do jovem líder como um bom comandante cresceu muito rápido. Alexandre era conhecido por fazer com que forças menores tivessem sucesso em batalhas contra maiores números. Ele sempre usava as famosas falanges macedônicas, que consistiam em várias fileiras de homens carregando lanças de 6 metros de comprimento. Não havia chances nem para os elefantes indianos. A investida dele contra a Pérsia talvez tenha sido a mais emblemática. Em um dos conflitos, a chamada Batalha de Grânico, onde hoje fica uma região da Turquia, Alexandre teria derrotado uma força persa de 20.000 homens e 20.000 cavalos. Depois, na Batalha de Isso, em 333 a.C., o próprio Dario III, comandante da Pérsia, liderou seus soldados contra a força macedônica. O historiador Arriano estimou que Dario tinha 600.000 soldados, só que muitos acreditam que ele tenha exagerado. Seja como for, Alexandre atraiu os guerreiros persas para uma área onde teria vantagem e não deu outra. Com toda a experiência e estratégia, o rei macedônico pressionou tanto os persas que até mesmo Dario fugiu do campo de batalha, deixando para trás sua mãe, esposa e 3 filhos. Mas essa história estava longe de acabar. Enquanto a revanche não vinha, Alexandre se proclamou rei da Ásia e marchou para o Egito. Por lá, além de fundar Alexandria, sua cidade mais famosa, ele foi aceito pela população e se tornou faraó. Isso porque os persas comandavam a região por séculos e eram grandes ditadores, desrespeitavam a religião e aumentavam os impostos. Foi nessa época que ele viajou através do deserto escaldante para conhecer santuários, em um momento que, como dizem as lendas, um líder dos sacerdotes o nomeou como filho de Zeus. Com o caminho livre, Alexandre foi atrás do que sobrou do Império Persa. No ano de 331 a.C., durante a Batalha de Gaugamela, Alexandre enfrentou entre 50 a 100 mil soldados persas. Dario levou soldados de todas as partes, até além do próprio império. Só que de nada adiantou. Alexandre tinha a estratégia ao seu lado. E mais uma vez, Dario fugiu. Tentou reunir um novo exército, mas acabou sendo traído por seus homens e morto no processo. Com isso, Alexandre se tornou o rei dos 4 cantos do mundo. Cada uma de suas conquistas, inclusive a dos anos seguintes, foi comemorada com a fundação de várias cidades, em regiões na Turquia, Afeganistão, Irã e Paquistão. Uma delas se chamava Bucéfala, em homenagem ao seu cavalo favorito, Bucéfalo. O animal acompanhava Alexandre desde que ele tinha seus 10 anos de idade e passou a ser seu cavalo oficial depois de ter sido domado pelo príncipe, quando todos disseram que era impossível. Com o bom olho que tinha, Alexandre percebeu que Bucéfalo tinha medo da própria sombra e o colocou de frente para o sol para montá-lo. Foi durante seus últimos anos que ele conheceu Roxana,
a mãe de seu único filho. De acordo com os historiadores, Alexandre e suas tropas tinham acabado de capturar uma fortaleza quando ele viu a filha do governante local. Foi amor à primeira vista. Ele se casaria outras 2 vezes com mulheres da Pérsia, ambas por razões políticas. Uma delas, inclusive, era a filha de Dario III. E mesmo com os casamentos, dizem que Alexandre era bissexual. Só que na época, a orientação sexual não era um tabu. Outro ponto curioso é que um livro escrito por Plutarco, 400 anos depois da morte de Alexandre, dizia que o rei cheirava muito bem. Um odor muito agradável, eram as palavras. Depois da morte de um grande amigo, Alexandre teve uma mudança drástica na personalidade. Ele sempre bebeu muito e abusou de algumas substâncias. Só que ele passou a ser imprudente e perdeu a compaixão pelos soldados. Depois de outras batalhas, Alexandre foi para a Babilônia em 323 a.C., tendo como alvo a Arábia. Mas ele nunca chegou a avançar sobre a região. Durante a preparação das tropas, ele teria tomado um vinho e adoecido. Uma febre que não passava de jeito nenhum tomou conta de Alexandre. E dentro de 2 semanas, ele parou de falar, se mexer e morreu. Há quem diga que ele foi envenenado, mas especialistas médicos atuais falam que a causa da morte pode ter sido diferente. Talvez malária, febre tifoide, uma infecção pulmonar ou insuficiência hepática. Ele tinha 32 anos de idade. Em um primeiro momento, o corpo de Alexandre foi tratado por embalsamadores egípcios na Babilônia. Ele teria sido envolto em mel para evitar a decomposição e depois foi colocado em um caixão feito de ouro. O sarcófago permaneceu em Alexandria por séculos e chegou a ser visitado por alguns líderes romanos como Júlio César e Augusto. Desde então, o paradeiro do túmulo de Alexandre permanece um mistério. O império acabou entrando em colapso depois da sua morte e vários generais começaram a luta pelo poder, culminando no assassinato de Roxana e de seu filho, Alexandre IV. Lutas foram travadas por décadas, até que todo o império foi dividido em novos estados. E mesmo com todas as separações, o legado de Alexandre o Grande é lembrado até os dias de hoje. A todos vocês, um forte abraço. Até a próxima. Tchau.